E aí, galera, então mais um Fala Abner no mesmo local e não no mesmo horário, né? Hoje eu vou receber o presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes. Fabão, prazerzaço te receber aqui no nosso canal. Álcool gel? Mentira, né? Álcool gel, é álcool líquido, né? Álcool 70 graus. É 70 graus que chama? É, produção? Então pronto, bora começar. Não, volta tudo de novo. Não volta, bora, vamos lá. Fabão, que prazer, cara, te receber aqui no nosso Fala Abner. Já não tínhamos gravado contigo, primeira vez. Mas já batemos N papos para falar de Remo. Mas a coisa vai se renovando, né, Fábio? É igual a nossa família, né? Presidir um clube de futebol ou não? É, bem parecido. Que aí a família vai aumentando, vai crescendo, uns entram, uns saem, né? Tem aqueles mesmos movimentos, mas uns tem as brigas, uns gostam de uma coisa, outros querem outra, almoçar no domingo. É verdade. Mas vai ajustando e graças a Deus está caminhando bem as coisas. Fábio, com 42 anos, tu assumes a cadeira de presidente de um dos maiores clubes do Brasil, de uma torcida exigente, apaixonada, que lota estádio, que compra produto, que bate recorde em cima de recorde. É meio coisa de caboclo, tem que ser um pouco maluco ou não? É, tem que ser, mas assim, te definir isso como meta. Eu lembro bem o dia que eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser presidente do clube, né? Foi naquele Remy Cametá ali em 2012, e aí a gente estava ganhando, aí no último minuto o Soares foi lá, meteu um tubo ali da intermediária e foi um golaço. Foi de bola parada, não foi? Foi, bola parada, foi uma falta, né? E assim, eu já estava até comemorando o título, né? Tinha feito até uma curiosidade que eu nunca falei para ninguém. Tinha acabado de fazer uma postagem no Facebook em 2012, né? Porque o Facebook estava começando, a internet era horrível. No Orkut. E aí, eu postei, rapaz, e logo depois saiu o gol para apagar, foi uma novela, né? Quando eu consegui apagar, eu já estava quase em casa, porque a internet era muito ruim nessa época. E tinha um monte de encarnação lá, dizia ele. Eu disse, pô, cara, isso tem que passar, tem que mudar. O Remo já estava ali há praticamente 4 anos, né? 5, não mais, né? Desde 2008, sem divisão, né? Tendo que conquistar no Paraense. E, pô, isso tem que mudar e eu vou tentar fazer alguma coisa. No ano seguinte, eu entrei pela primeira vez na diretoria do clube como diretor de marketing. Tu tá com 44? 44. Eu também tenho 44, tenho a tua idade. E eu sou da época, tu também, né? De que treinador de futebol que não tivesse cabelo branco e presidente de clube que não tivesse cabelo branco, que tivesse a ponta, empresário bem sucedido, seja o ramo que for, não tinha nem chance nem ver de presidir o Remo. Do outro lado do rival é a mesma coisa. Por que tu acha que mudou isso, Fábio? Acho que foi um movimento que surgiu de fora para dentro, né? Na verdade, algumas cabeças internamente ainda tinham muito resistentes a esse tipo de mudança. O Remo perdeu um pouco o bonde da história, né? Os dirigentes se sucediam e voltavam. Para ter uma ideia, o meu antecessor, que é um cara sensacional, gosto muito do Manuel Ribeiro, mas o Manuel Ribeiro, a primeira vez que ele foi presidente do clube foi nos anos 70, depois foi nos anos 80, e depois ficou fora um tempo e retornou agora nos anos 2000 novamente. Entendeu? Para ser dirigente é um grande cara, um grande remista, fez muito pelo clube, mas ainda tem uma cabeça antiga, né? Não voltada para o que é o futebol hoje. De 90 para cá, o futebol mudou muito, modernizou, se profissionalizou. O primeiro time brasileiro a se profissionalizar foi o São Paulo, e a gente viu nos anos 90 a diferença que era o São Paulo com relação às outras equipes. Tanto é que foi bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores. O resultado veio para dentro de campo. Depois alguns times começaram a se estruturar, se modernizar, se profissionalizar. O Flamengo demorou, mas quando profissionalizou se tornou a potência que é hoje, né? O Palmeiras também se profissionalizou, mas é óbvio que o Palmeiras tem por trás um grande investimento, um grande investidor lá. A empresa financia muita coisa do Palmeiras, isso é um diferencial também, claro, mas tem os processos internos. E a gente está aí, né, há 2 anos aí trabalhando nesse processo de modernização e já, graças a Deus, colhendo alguns frutos. Um deles é esse que a gente está aqui hoje. Ô, Fábio, literalmente você veio da arquibancada, porque esses caras que assumiam, com todo respeito, quando eu falo esses caras, eles tinham uma condição financeira e aí estavam ali ou no camarote ou era convidado da diretoria. Você não, né? Você vem da arquibancada, você vem de cuspir lá de cima, de jogar uma lata de cerveja de repente, de xingar pra caramba, de chorar, de ser feliz, pra vir presidir. Como é que faz o termômetro disso? Olha, agora eu não sou mais só torcedor, agora eu sou presidente. Como eu tive um processo evolutivo dentro do clube, eu fui trabalhando isso aos poucos, né? Como diretor de marketing, eu continuei indo para a arquibancada, mas já comecei a tentar mudar algum tipo de comportamento. Ou como é que eu vou cornetar o trabalho que eu estou fazendo? Que eu estou participando, e aí depois comecei a ser conselheiro, depois fui vice-presidente, aí a gente começa a reprocessar. Desde que eu era vice-presidente, no período que eu fui vice-presidente, eu passei aí para as cabines, né, por uma necessidade, né, até de trabalho, de circulação. Depois voltei a ser conselheiro, né, resolvi não concorrer àquela eleição e voltei para a arquibancada.
E como já havia assim um clamor, né, um levante, acho que a minha decisão de ser candidato a presidente, ela foi teve muito a ver com a opinião da torcida, né, que dizia, pô, Fábio, tem que ser. Até 6 meses antes eu não tinha tomado a decisão, e aí tomei a decisão, faltando menos de 6 meses para a eleição, né, e não me arrependo, acho que foi uma boa escolha. Mas quando eu disse ainda agora que foi de fora da dentro, foi isso. Foi assim, uma coisa que saiu da arquibancada da torcida para dentro e mudou um pouco a roda da história, né? Havia quase um plano de carreira para o cara ser presidente do clube. Ele tinha que ter relação, parentesco com alguém lá dentro, ter uma amizade, participar de vários setores do clube e gerar confiança e confiabilidade de vários. Teria que ter as bênçãos de alguns dos antigos, né? E no começo, eu concorri inclusive com o Dr. Manuel, um cara que eu já falei que eu tenho um respeito grande, concorri com o Marco Antônio Pina na época, que também tinha outros grandes remistas do lado dele. E no primeiro momento, poucos desses remistas históricos estiveram comigo nesse primeiro momento, né? E depois a gente foi conquistando aos poucos, com trabalho, com muita conversa, diálogo, e a gente hoje, acho que diria que os grandes remistas aí que participaram já da história do clube hoje estão junto com a gente, dando opinião. Semana passada eu recebi a visita do Tubirajara Salgado, que é um cara que eu prezo muito. Tonhão agora é meu vice, é uma honra muito grande para mim, um cara que eu, quando ia para a arquibancada nos anos 90, início dos anos 2000, eu admirava muito. Já vi ele lá na beira do campo. Já vi muito ali na beira do campo. Naquela época podia, né? O dirigente ficava junto, né? Que doidice, né? Essa semana eu revi aquele jogo da Copa do Brasil lá com o Corinthians, né? Que o juiz na época não precisava anunciar tempo, né? Então ele foi levando, até saiu o gol do Corinthians ali, né? Teve uns 4, 5 minutos de desconto, ele não avisava quanto tempo ele ia dar. E terminou o jogo, né? O Castor teve aquela infelicidade, coitado, carrega essa marca até hoje. Um bom cara, um bom garoto, mas enfim, teve a infelicidade lá na partida. E os dirigentes do Remo estavam na beira do campo, invadiram, queriam bater no juiz, bateram no bandeirinha. Hoje isso é coisa inimaginável, mas até os anos 90 isso era muito comum no futebol. Não vou negar, Abner, que já me deu vontade, mas não faço porque eu sei que o prejuízo para o clube é grande. É grande. Né? Tem cada coisa que a gente vê e passa que não está no gibi. Pois é, eu quero tocar nesse assunto. Qual é o maior desafio? É entender o futebol, entender o que é o clube, tocá-lo, ou basicamente é a questão financeira mesmo, Fábio? Não, eu acho que a gente tem... Porque futebol todo mundo acha que entende. Que entende, pronto. Eu não entendo. Eu gosto de futebol, sou um entusiasta, estudei um pouco para poder ter até argumento para conversar com o técnico, cobrar algumas coisas, mas eu estou longe de ser um amplo conhecedor. Eu ouço muito as pessoas próximas, procuro processar, obviamente, tomar minha decisão, respeito muito os treinadores que a gente traz, não interfiro em escalação. Acho que se tu tá pagando um treinador, ele que tem que escalar. Agora eu cobro o resultado e cobro o motivo para ele permanecer com algum atleta ou para tirar o outro. E aí aguardo uma explicação lógica, é assim que eu trabalho. Mas o nosso maior desafio nesses 2 anos e pouco foi, sem dúvida nenhuma, a questão financeira. Porque o que a gente fez? A gente tinha um desafio para quebrar. O que era? O Remo sempre se comprometia em pagar mais do que ele recebia. O que é que acontecia? Ele sempre acumulava dívidas. E cada vez mais acumulava e não se via reduzir essa dívida. Vou dar um exemplo simples, que é uma coisa que é emblemática. A dívida trabalhista, né? Que já vem de anos e anos, não é uma culpa do meu antecessor, nem do antecessor dele, ela já vinha acumulando. Né? E todos os anos o Remo pagava um grande valor. Né? Para ser exato, desde 2015, que houve um bom acordo que foi costurado por alguns remistas, a gente pagava em torno de 3, 4 milhões, e na época a dívida era 10, 12 milhões. Então, em tese, se em 2015 já tivesse dado uma arrumada na casa, como a gente procurou fazer nesses 2 anos, em 3 anos estaria tudo resolvido. Em tese, né? 12 milhões, 3, 4 milhões, em 3 anos, 4 anos no máximo, estaria tudo resolvido. Mas não era. Por quê? Porque tu pagava 3,5 e entrava outros 3,5, porque tu montava times acima do que tu podia pagar. O que é que a gente fez a partir de final de 2018 e início de 2019? A gente passou a se comprometer apenas com o que a gente podia pagar. Talvez tenha sido o time mais barato do Remo dos últimos 10, 15 anos, aquele time que a gente montou em 2019. Mas foi um time que foi campeão estadual, que na maioria dos jogos na Série C teve na zona de classificação, que teve um bom desempenho no ano. Infelizmente não conseguiu o principal objetivo, que era o acesso. Claro, a gente sempre disse que o principal objetivo era o acesso, mas a gente estava ali na zona. 18 rodadas a gente ficou em 15 na zona de classificação em 2019. Mostrou um bom papel. Na hora do pega para capar, a gente perdeu alguns jogadores na reta final ali, contusão, outros saíram. E eles fizeram falta porque a gente não tinha um grupo, né? A gente tinha um time que era bem treinado. Márcio Fernandes é um bom treinador, que pese algumas contestações que ele teve, mas no geral ele conseguiu tirar leite de pedra em alguns aspectos ali daquele time, porque ele tinha sérias limitações e eu nunca escondi isso de ninguém. A gente fez o que a gente podia. E naquele momento, Abner, o desafio era manter em dia. A gente conseguia, porque era uma folha barata.
e a gente pagava as obrigações fora, e acho que o fato do cara receber em dia gerava uma motivação extra em campo. Aquilo que faltava nos outros anos, que muitas pessoas da imprensa atribuíam a queda de desempenho do clube ao longo do campeonato por não receber, não tinha em 2019. Sim. Eles estavam recebendo em dia, né? E eu acho que isso interfere sempre. Você trabalha, eu trabalho, todo mundo está nos assistindo aí, tem alguma forma de gerar renda. A gente entende que quando a gente não está com recurso, a gente sente no dia a dia, né? Acaba brigando em casa, com a família, com o amigo, com o vizinho. Acho que a falta do dinheiro na vida das pessoas, ela atrapalha muita coisa. Quando a gente está com recurso, a gente tem mais tranquilidade para fazer nossas funções. Para a gente falar outros assuntos, eu quero continuar na finança. Como é que está a questão hoje da justiça em si, Fábio? Falta muito pouco, porque se tu falas que em 3, 4 anos, fazendo tudo direitinho, dá para quitar, tu vai passar 5 anos presidindo o Remo. Então é possível que tu saias do Remo com o Remo quitado. Essa é a meta. Essa é a meta, a gente está trabalhando forte para isso. Hoje a gente teve uma redução real em 2019, redução real de em torno de 2 milhões, falo isso porque apesar de a gente ter pagado entre 3 e 4, mas entraram outras dívidas antigas ainda, tinha muito processo ainda rolando, ainda tem na verdade, tem processo que ainda não veio para a centralizada, que está rolando aí, Givanildo, o Levi, que são pessoas que passaram antes do meu período, mas que ainda estavam em fase de recurso, enfim, né? E todo ano ainda entra alguma coisa, mas entra menos. Em 2019 entrou pouco mais de 1,5 milhão, aí em 2020 já entrou menos de 1 milhão dessas dívidas antigas. A projeção para 2021 também é menos do que isso. Então a gente está conseguindo diminuir os valores que vêm para a centralizada, mas sempre ressaltando, são processos antigos, né? Processos novos nesse período não entrou praticamente nenhum, né? E os que entraram a gente conseguiu êxito, conseguiu vitória, então a gente teve uma boa redução real. Dentro desse processo, a nossa projeção é que final de 2022, início de 2023 deve ser quitado. Se não houver nenhuma surpresa no caminho, claro que essa pandemia está atrapalhando bastante a gente e pode ser que lá na frente a gente tenha algum impacto nesse sentido. Esse já é um corte pro programa, viu, produção? Espero quitar até 2022, faz uns cortes e tal. Estão aprendendo, Fábio. O Fábio, eu lembro no Remo, aquela dívida com aquele jogador, Thiago alguma coisa, lembra? Como era o nome dele? Thiago Belém. Thiago Belém, pois é. Tinha muito isso. Aí o Paysandu tinha um com Jobson. Aí eram coisas assim graves e que tomavam a mídia e ficar, porra, deve muito para aquele jogador, aquela coisa toda. Hoje, a gente não vê mais. Porém, surgiu o Eduardo Ramos. Quando é que o Remo e o Eduardo vão estar 0-0, assim, ó, tá pago o Eduardo, o Remo não tem mais esse fantasma, ou a possibilidade dele ir para essa centralizadora, talvez, e ficar recebendo aí até ter os netinhos dele, tudo, aquela coisa toda? Assim, os processos que tem do Eduardo na Justiça, até então, todos estão com pagamento sendo feito religiosamente em dia, sem nenhum atraso. Para nossa surpresa, eu te confesso que a gente ainda não tem os detalhes desse processo, até porque ainda não fomos notificados. A gente teve a informação pela imprensa que ele teria entrado com um novo processo. Na verdade, eu me assustei com o valor. O antigo, tu pagas parcelado? Está sendo pago na Justiça Centralizadora, não há qualquer... Vai para lá o dinheiro e paga o E aí paga né? ele já recebeu boa parte desse processo, né? E o atual, que ele teria entrado agora, que a gente ainda não tem conhecimento detalhadamente do que diz respeito... Não, ele estaria pedindo aí férias, 13º, então. Aquelas coisas que os clubes no Brasil não costumam pagar. Mas assim, deixa eu te colocar uma coisa bem clara. O que a gente tem aberto com o Eduardo, de concreto, metade do último salário dele, que aí a gente realmente estava em atraso do último salário que ele trabalhou, e esses proporcionais de férias, de 10º, etc., mas que isso é pago na rescisão contratual, que a gente não estava entendendo porque o Eduardo ainda não tinha vindo assinar a rescisão contratual do clube e, portanto, ainda não tinha sido feito esse acerto final desse valor, que é um valor que normalmente a gente parcela, né? Como a gente faz em outras situações. Mas ficou parecendo que o Remo não quis pagar, né? Não, da nossa parte a gente quer acertar e já, depois que eu vi na imprensa, até já tive uma oportunidade de conversar com o Eduardo, a gente iniciou uma tratativa, ele levantou algumas coisas que eu não tinha conhecimento e informação, mandei checar no RH, acho que nos próximos dias a gente deve sentar, trocar uma ideia e tentar chegar num acordo. Se o que ele está alegando e solicitando for justo, for correto, e por algum motivo a gente tiver passado batido e não tiver acertado no tempo certo, a gente acerta agora. O que eu não acho correto é entrar na justiça da forma como se deu, sem sequer procurar o clube, sem sequer ter chegado comigo e apresentado, olha, Fábio, tem isso em aberto, eu quero acertar, entendeu? Ele que tem a porta aberta, sempre teve a porta aberta, eu tenho uma excelente relação com o Eduardo, ele já confirmou inclusive isso e eu reafirmo isso. A nossa relação é ótima, sempre tive um diálogo aberto, é um cara que eu tenho total carinho e admiração, né? E que, enfim, por questões técnicas e escolha hoje,
nesse processo aí da comissão, do projeto para 2021, a gente viu que ele não teria espaço. Eu cheguei com ele conversando uma boa, expliquei para ele. No primeiro momento ele entendeu, não sei se está chateado com alguma coisa e tomou essa atitude, mas acho que homens de bem, que querem o bem do clube, como ele sempre disse que ele gosta do Remo, ele quer o bem do Remo, ele vai com certeza chegar num acordo com a gente, vai encontrar um caminho, e o que for justo vai ser pago da forma como é possível, parceladamente, né, como eu faço com outros atletas. Nesse período, Abner, de 2 anos, vários atletas saíram com valores em aberto, isso é natural, porque tem essa rescisão, né? Sempre tem valores a ver. Nunca tu sai, não tem o direito no caixa, né, cara? Dinheiro no caixa. E a gente parcela. Então, por exemplo, os acordos desses que terminaram o contrato em janeiro, eles já estão recebendo. Eles receberam a primeira parcela agora, vão receber a segunda mês que vem, em 3, 4 meses, Fábio, quitado todo mundo. E o que tu cometeu de lambança, hein, Fábio? Porra, contratei um jogador ruim. Porra, investi em tal coisa que deu errado. Tem os atropelando, não claro tem? que tem. Escolhi um diretor que só quer ver televisão, coisa parecida assim. Como é o erro? Como é que tu assimila o erro, o golpe e tal? Não, eu tenho consciência. Tu é marqueteiro, né, Fábio? Então é normal, a profissão é essa, né? Claro. Então é normal, assim, nos erros, vamos trabalhar a crise para que passe uma imagem boa. Mas o que tu acha que houve de lambança? Não, houveram algumas falhas, sabe? A gente faz a reflexão, em alguns momentos a gente fez algumas escolhas erradas, deu algumas oportunidades que não renderam dentro do campo. Eu não gosto de ficar citando o nome de jogador, porque isso é chato, né? São profissionais, aí sai do Remo, vai para outro time, às vezes não rende no Remo, mas rende no outro time. A gente tem histórico de várias nessa situação. Sim. Né? Então eu não gosto de estar citando. Lá e não rendem nada aqui. Ou que não rendem nada aqui, que a gente vê o cara foi muito bem lá e chega aqui e não rende. Então, assim, a gente obviamente vai aprendendo com os erros, aprendizado. Essa questão de treinador, em alguns momentos, talvez a gente tenha feito algumas apostas que não deram resultado dentro de campo, mas a gente viu o histórico deles, até que com a vinda do Mazzoli a gente começou a apostar num outro perfil, e depois com a vinda do Bonamigo também a gente entendeu que pelo know-how, pela história dele, pela capacidade técnica de gestão de grupo, ele era o melhor naquele momento e deu certo, né? Então a gente teve, sim, algumas trocas de treinador no decorrer do período, mas acho que eu estava vendo um estudo que dos anos 2000 para cá, entre os 5 treinadores que mais dirigiram o Clube do Remo, está o Bonamigo e o Márcio Fernandes, 2 dos nossos. Então mostra que a gente tem até uma tolerância e uma paciência com os treinadores. É bem interessante essa análise que foi feita, foi até por um torcedor que tem um site, e entre os 5 maiores, o Bonamigo é o primeiro, inclusive. É o treinador que mais dirigiu o Remo de 2000 para cá, e o Márcio Fernandes é o 3º ou 4º, salvo engano. Tu tinha a pecha de não ganhar repá, mano. Porra, bicho. Tu passou quase 2 anos sem ganhar repá. Tu ganhou paraense, tu quase sobe para a Série B e tu não ganhava repá. Como era isso, Fábio? Porra, bicho, era uma coisa que não tinha explicação. A gente criava um ambiente bem, trabalhava bem isso com os jogadores, oferecia premiação extra, o famoso bicho. Tu já dava por conta já, irmão. Esse cara tem que ganhar esse repá, mano. Eu já chegava com eles com o dinheiro na mão aqui, mostrava. Mas enfim, a bola não entrava. Uma rivalidade tem isso, né? Mas da feita que ganhou primeiro agora a gente aprendeu, né? Foi um atrás do outro. E Fábio, espero que continue assim. Tem uma história que me contaram de vestiário, cara, que tu tá lá com cara de cachorro pidão, com todo respeito. Pô, ganha esse repá pra gente. E aí parece que foi o Eduardo mesmo que pediu a palavra e disse, olha, não tem outro caminho, a gente tem que ganhar pra esse cara, chegou a hora e agora. Tem uma história dessa, não tem? Não, teve. No dia de outubro, não tava cachorro pidão, isso aí já entra a lenda do futebol. Mas isso aí é uma expressão imbecil do entrevistador que está fazendo, não é que os caras falaram lá, é uma colocação imbecil. Eu entendi, uma metáfora, né? Uma metáfora. Pronto, mas assim, a gente... Pô, tu nunca ficou na porta da escola das meninas com cara de pidão esperando ela sair para você dar a moral? Ah, pelo amor de Deus, pô. Então a gente tinha feito uma boa reunião pré-jogo e chegou no vestiário, aí o Eduardo pediu assim a palavra e falou, cara, esse jogo é nosso, já passou do tempo, estamos aí há mais de 1 ano sem ganhar desses caras aí, pô. Hoje é nosso e vamos ganhar e vamos oferecer para eles, e realmente foi o que aconteceu. E tu não gosta de chorar, né? Tu não é emotivo, né? E a volta pro vestiário, Fábio? Pô, tenho filmado essa volta aí, não sei se chegou a ser divulgada, acho que não. Pedi para dar uma segurada, mas na volta eles... Acho que tu meteu um Silvio Santos, tu meteu um aviãozinho no vestiário. Teve bicho para todo mundo. Acho que o Foca esse dia nunca viu tanto. O recorde do Foca era o Zeca Pirão. Né? Diz que esse dia tu superartes assim toda... Quem quer dinheiro? Até parece que é assim o futebol, né? Claro que não, a coisa não funciona. Brincadeira da parte, assim. Foi um dia muito feliz, porque a gente precisava disso ali para dar moral. Esse jogo foi quanto, Fábio? Foi início de foi o 3-1, né?
Acho que foi o 3x1. Foi o 3x1, Foi o 3x1, né? 3x1. Eu lembro. Se tiver Foi início imagem, de outubro, se a gente tiver imagem, bora colocar aí. Não tem do presidente chorando, cara, aquela coisa toda, mas... Presidente, e o teu pai onde entra nisso, hein, cara? Pô, cara, ele foi o grande influenciador desse amor pelo clube, né? Fala quem era teu pai pra galera aí. Papai, Efraim Bentes, foi diretor de basquete do Remo, foi diretor social também, e tinha uma história com esse clube. E ele que levava a gente pequenininho ainda de colo pro estádio aqui, no caso no Bainão. Ele gostava muito da cadeira. Turma lembra ele aí, ficava sempre por aí na resenha. E depois eu com 13, 14 anos, eu comecei a ir para arquibancada com os amigos do prédio, não parei mais. Mas a gente sempre trocava ideia, viajava junto. O presidente do Remo foi criado em prédio, tá de sacanagem. O senhor não morou em casa, presidente, na rua assim, na vala? O senhor não pegou uma bola e escorreu aquele caldo da vala? Mas no prédio a gente jogava bola. Jogava ali perto da boca, ali no banco meridional, tinha na esquina lá, a gente jogava travinha lá na E se a gente vê, Fábio, presidente do Remo, cara, com acesso pra B, mano? Como ele era, cara? Ele era carinhoso, ele era muito fanático, mas eu te confesso, Abner, que ele era contra. Eu cheguei e falei com ele. Eu cheguei a ser diretor de marketing quando ele era ainda, né? Ele faleceu em 2014. Então ele faleceu há pouco tempo, 2014. Né, cara? E ele ficava puto quando via alguma crítica, alguma coisa e tal. E ele dizia, pô, não entre nisso. Ele tinha umas frustrações dele de um período lá atrás do clube, numa época que o clube tinha uma forma diferente de fazer política, né? Acho que as políticas de clube, né? Então ele tinha uma mágoa lá pessoal dele lá e ele estava numa chapa para o conselho, tu votava na chapa do conselho, não era voto individual, né? E chegou no dia da eleição, a gente foi inclusive com ele para lá, por uma composição lá política, lá sacaram ele da chapa, ele ficou fora. Nossa. Aí ele ficou frustrado pra caramba nessa época. Quando tu senta na cadeira lá na tua sala, tu lembra dele? Lembro bastante porque ele é um cara muito, muito correto, um cara do bem, que se dava bem com todo mundo, né? Que era uma boa praça e todo mundo que chega aqui lembra dele, lembra com alegria e não tive aí nesse histórico todo de pessoas conhecidas, alguém que chegasse e dissesse, pô, teu pai era um escroto. Não, era um cara bacana. A tua mãe é viva? Assim, é viva ainda, acompanha. Ela dá dura, não? Dá, às vezes ela demite mais jogador aqui, lá. Não liga mais aqui, não liga pra ela mim. Mora comigo, ela mora contigo, show de bola. A gente mora junto. Mas ela me dá dura, ela fala pra demitir jogador, tira esse mesmo? Cara, não sei o quê. Então o presidente do Remo, podemos chamar ele de amamãezado? Não, eu não sei o que ela fala. Comigo, né? Que mora comigo, né? Ela que mora comigo, não sei eu que moro com ela. Não é porque o Foca morou com a avó a vida toda, não. Foi, assessor de imprensa aqui Foca. Que está acompanhando. Presidente, ele está querendo mudar de emprego, quer trabalhar no nosso canal, presidente. Ele estava falando, mas ele não lhe larga não, presidente. O salário é alto. Ele não sabe viver sem pegar a esculhambação da Samara nem sua, assim. Ô Fábio, então vamos lá, mano. Cara, tu tem noção que tu reabriste o Bainão, que era um tabu fudido, desculpa o termo. Cara, um moleque de 44 anos, com todo respeito, bem estragadinho, por sinal, barba branca. Gente, nós estamos mal. Não era tão branca assim, não né? Era Depois tão do Remo, piorou. Cara, tu reabriu o Bainão. Não só isso, tu trouxeste de volta a autoestima, cara, do torcedor. Que doidice, Fábio. Eu vi uma postagem numa dessas páginas de internet, acho que, salvo engano, naquele Futebol Zoeiro, que eu sou o exterminador de memes, né? Que todos os memes que produziam contra o clube, a gente foi fazendo e foi acabando. Não tem estádio, não tem iluminação, não tem divisão, não tem atrasa salário, corta a luz, e tudo foi acabando ao longo dos anos. Cara, eu fico feliz. Isso não foi feito sozinho, tá? Eu tenho uma diretoria que é muito participativa também, né? A sua maioria de jovens, de valores, mas tem a mesclagem com pessoas mais experientes. Eu costumo dizer que o torcedor bancou e vocês organizaram. Isso, aí que eu vou chegar. E obviamente eu tenho o apoio incondicional da torcida. E por isso eu sou grato pro resto da minha vida. Não vai ser só nesse período que eu vou ser grato. Até porque poder fazer parte dessas realizações para mim é muito importante. Mas sim, a torcida, nada disso teria sido possível. Agora o que é que faltava, Abner? Por que outros antes de mim não conseguiam e por que eu, nessa função, consegui sensibilizar a torcida para que o negócio desse certo? Talvez porque eu fui credibilizando, né? Desde a primeira ação que a gente fez, a gente procurou entregar na íntegra, né? A gente teve esse cuidado de gerar ações e terminar. O que acontecia no Remo? Tu lançava alguma coisa, a torcida chegava junto, comprava, adquiria e depois não concretizava. E aí depois já entrava outra. Essa falta de credibilidade que a gente trabalhou desde o primeiro momento para resgatar, ela gerava essa dificuldade. Então, ali nos idos passados, surgiram movimentos de torcedores. Primeiro a Revolução Azulina, depois esse retorno do Rei do Bainão, que também foi muito importante
importante nesse processo. Eles conseguiam arrecadar algumas coisas porque eles conseguiam executar. Mas era assim, era aquela política do real, da moedinha. Então eles vinham evoluindo, mas se fosse seguir aquele ritmo, ia levar 10, 15 anos para que conseguisse reabrir o estádio. O que é que foi o diferencial nesse processo? A gente lançar um jogo, né? Alguns chamaram de doido na época. Cara, aquilo foi uma sacada. E vender um jogo que não tinha adversário, data, nem certeza que a CBF ia gerar. Mas sobrou dinheiro, Fábio. Sobrou, deu para usar para outras coisas. Ali foi fundamental. E assim, no primeiro dia, Abner, a gente vendeu mais de 7 mil ingressos. Quando 6 horas da manhã me mandaram foto da sede de uma vila dobrando o quarteirão da Nazaré, já na Generalíssima, eu disse, conseguimos, porra, não é possível. A fila saía da sede da loja, saía do clube e ia até a esquina da Generalíssima. Que doidice, né, Fábio? Aí eu digo, conseguimos, entendeu? Então foi uma coisa assim, sem explicação. Talvez se a gente não tivesse tido ali naqueles 5, 6 meses iniciais, isso era abril, né? Mas nos primeiros 5 meses a gente não tivesse tido algumas ações que mostrasse que a gente estava fazendo uma gestão séria, transparente, queria mudar isso, desmistificar, trabalhar isso. Eu lembro que eu dei uma entrevista quando a gente lançou o projeto aqui nessa sala de imprensa. E a gente falou, cara, é o único jeito da gente conseguir reabrir o estádio esse ano. Não tem outra alternativa. Isso eu já tinha tentado, Abel, patrocínio, já tinha tentado parceria com empresa de construção, já tinha tentado relacionamento de empréstimo com banco, eu já tinha virado meio Brasil para tentar encontrar uma saída. E não estava dando certo. E aí a gente sentado lá na sala da presidência, eu e mais alguns diretores, comercial, marketing, algumas pessoas da assessoria próxima, e a gente teve esse estalo. O pessoal do Retorno do Rei participou dessa decisão e deu certo, graças a Deus. E aí sim, com o recurso na mão e a promessa nossa que o projeto Retorno do Rei ia participar dessa obra diretamente junto com a gente, também credibilizou, porque eles vinham aí há 2, 3 anos conquistando isso da torcida, essa credibilidade, que mesmo com pouco dinheiro que eles arrecadavam, tu viu o que acontecia com pouco dinheiro, né? Então isso foi gerando confiança na torcida. E eles participaram desde a primeira pedra colocada aqui até a última na inauguração. Estavam no centro do gramado comigo. As imagens do dia, tá? 2 representantes do projeto lá. De histórico. Emocionante. Trouxe ídolos do passado. Sim, né? foi muito bacana. Não existe ídolo do passado. Ídolo acabou, ídolo vai né? ser sempre. Ídolo. Fábio, pra gente ir pra reta final do nosso papo. Quase estraga o resultado do jogo, né? Sim. Rapaz, naquele intervalo eu desci muito mordido ali. Pois foi aquele jogo ali. Foi. Eu falava com o Fábio, qual foi o jogo, Fábio? A final agora da Copa Verde, né? Depois passou tudo, eu falei, Fábio, tu acha que naquele intervalo o Remo jogou muito fácil, perdendo gol pra caramba, os caras meio que relaxados ali, faltou aquela ida no vestiário igual aquele dia lá. Porra, é mesmo, gente, sabia que ia funcionar e tal, mas soubesse se fosse assim, ia ficar no vestiário só esperando o intervalo pra fazer o time ganhar todos os jogos. É hora e momento. Tu falaste pra mim agora, a gente vai aprendendo, a gente vai pegando a experiência, a gente vai fazendo, vai tentando credibilizar junto ao torcedor, só que aí, meu irmão, essa caminhada tua faz com que o Remo vá de volta depois de 1900 e carne assada, desde 2007, né, mano? Para uma Série B do Campeonato Brasileiro, mano. Aí o sarrafo aumenta, o time grande, a cobrança, ela vai ser sempre de seleção brasileira, com estrutura de não seleção brasileira. O que tem que mudar? O que tem que fazer? Você acabou de dizer, cara, acabei de pegar o clube, acabei de estar olhando como é o futebol, de conversar com o treinador. Tem que mudar a postura, tem que mudar departamento. A gente está aqui, gente, agora, e eu considero igual para igual. Você vai dizer, tá louco? Não tô louco. Esse lugar aqui que foi construído na ASP, na administração do Fábio, também com a ajuda de apoiadores e tal, tendo um craque chamado Jean Clay da medicina que comanda, Dr. Jean Clay, para mim tá páreo com o Baianão reaberto. Para mim é um grande feito desse clube também. Mas vamos lá, Fábio, Série B, irmão. Série B eu vou te cobrar jogador bom, o Remo não cair, o Remo brigar mesmo, salário alto para jogador. Tá tudo fora da nossa realidade hoje, mas na nossa realidade do futebol paraense. Conta pra gente Série B, Fábio. Então, Abner, conseguimos, né? Era o grande meta dos 2 anos de gestão, do ponto de vista desportivo era isso.
Mas, paralelo a isso, teve a questão do investimento de estrutura, e você citou muito bem, Dr. Jean Clay, Fernando Silva, nosso diretor de estágio, entre outros grandes remistas, coordenaram aí esse processo e o negócio aconteceu. Inclusive, aproveitando, você torcedor que queira ajudar, a gente está iniciando agora a segunda etapa do NASP, né? Vamos iniciar a segunda etapa, vamos ampliar e vamos melhorar cada vez mais. Isso tem sido diferencial na preparação física e na recuperação de atletas. Mas respondendo a sua pergunta, conseguimos a Série B. Está tudo resolvido? Não, não está tudo resolvido, porque o problema continua e em alguns casos o problema até aumenta, né? Primeiro, porque a exigência de um nível de atletas, como você mesmo falou, ela é maior. Então, óbvio que a gente já está de olho no mercado. Nesse início de ano é muito difícil contratar por conta da concorrência, principalmente com o Campeonato Paulista, mas tem outros campeonatos também que são mais interessantes para o atleta, Carioca, alguma coisa do Mineiro. Tem um jogador que tu roubou assim, trouxe, que podia estar muito bem jogando o Paulista e está aqui no Parazão? Tem alguns jogadores. O G2 é um, que a gente conseguiu convencer ele pelo carinho que ele desenvolveu pela torcida. Ele tinha proposta de 5 equipes, né? E ele estava livre e podia ter ido. O próprio Cariús, acho que tem outros aí em potencial que a gente trouxe. O Gorni é um atleta que tem crescido muito nos últimos anos, fez uma boa Série B no Confiança e estava assediado por várias equipes, entendeu? E a gente convenceu ele no projeto aqui, entre outros atletas que a gente já conseguiu trazer nesse primeiro momento. Mas não foi muito fácil, Abel. Existem situações agora para o atleta que vale muito mais. Por exemplo, tinha atleta que estava no Remo, que tem até a intenção de voltar depois para o Brasileiro, que a gente tinha intenção de permanecer, e que preferiu jogar o Paulista, porque ofereceram o dobro do que a gente podia pagar aqui. E olha que o que a gente podia pagar aqui já era um salário bem acima do que ele ganhava em 2020, né? A gente tinha feito uma oferta, o jogador X de aumentar de 25 para 35, lá ele foi ganhando 60. Então, é uma coisa assim sobrenatural. Os times lá têm a menor cota é 6 milhões de reais e para 3 meses de campeonato. Jogar estadual, né, cara? Para 3 meses de campeonato. Então o cara consegue fazer folha de 1 milhão, 1 milhão e meio, não dá para concorrer. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está observando os estaduais, em especial o Paulista, como eu já falei, e a gente já está iniciando algumas conversações. A ideia é, nesse período do estadual, já iniciar o fechamento de alguns pré-contratos. Na nossa cabeça, em torno de 7 jogadores vão ser necessários para o Campeonato Brasileiro. Claro que o Paraense está sendo um laboratório, né? Alguns a gente está testando e vendo que estão dentro de desempenho até acima do que a gente esperava, outros não estão ainda do jeito que a gente gostaria que tivesse. Mas as competições que estão sendo disputadas, elas mascaram um pouco, Fábio? Entre aspas, né? Porque a gente tem um nível bom, por exemplo, na Copa do Brasil, a gente tem um nível bom, foi um jogo difícil, a gente viu alguns jogadores renderem bem na Copa do Brasil, a gente vai ter o segundo jogo da Copa do Brasil que a gente vai poder observar. No Paraense, alguns jogos que são em alto nível, por exemplo, o jogo contra o Paysandu, a gente vai poder sentir como é que está esse elenco, mas a gente vai fazendo análises individuais, de desempenho individual. Claro que o nível do Paraense tem um nível bem abaixo do Quem sabe cruzar, quem sabe chutar, interessa o jogo que né? A gente vai entendendo como é que é o funcionamento do camarada, né? E a gente entende que nesse momento, dentro das nossas possibilidades, a gente montou um time que já é preparativo para a Série B, mas não é o time definitivo. Eu vejo a torcida em rede social cobrando muito, queremos essa posição, queremos aquela posição, mas assim, entendam, dentro do que está disponível no mercado hoje, a gente montou na nossa cabeça um bom time para seguir em frente na Copa do Brasil, tem condições de enfrentar o CSA ali, de igual para igual, na nossa visão, a gente tem grupo para isso, e o Campeonato Paraense a gente tem condições de disputar o título, que é o nosso objetivo, né? Quem sabe voltar a ser campeão, a gente era bi, perdeu ano passado, felizmente ali, na nossa visão, uma fatalidade ali, circunstância do jogo, a gente entende que o nosso time era superior, prova disso foi que depois a gente venceu todos os repais subsequentes, né? Teve um empate só, que foi o último da primeira fase. Só fala assim, presidente, com prazer isso. O senhor presidente que enche o saco do rival, alguma relação lá? Não. Hoje teve algumas situações no meio do caminho, eu e o Ricardo, a gente sempre teve um bom diálogo, mas teve alguns arranhões, o que faz parte de uma rivalidade, né? E assim, tenho uma boa relação com o Maurício. E o de agora? E o presidente de agora? Maurício é um cara do bem pra caramba, um cara sério, só tá correto, com inveja trabalhador. Tá com inveja do porquinho lá do Paysandu que tá faturando dinheiro? Acho legal. O nosso não tem porquinho, mas a nossa conta tá alta também. Tá bonito, já arrecadou mais. Tá botando o bocão, hein, presidente? Hein, presidente? Tá com dinheiro, Foca, cadê ele? Faz o Pix, Abner. Vem ver o que tu fez pra lá, bicho, tu não vai fazer aqui? Olha o coração. Pra que eu fui me meter nesse negócio? Presidente, presta atenção. Isso lá foi montagem, presidente. Rapaz, caramba, tá vendo? Pix do Leão, @ Tu for te inventar, aí, beleza, ele dá pra ti, eu vou dar pro Remo. Pronto, vamos fazer. Vai falando do Pix aí, presidente. Como é que tá essa situação? E o senhor pediu um Pix pra trazer o G2. No primeiro momento... Era luva, era?
Era um valor que tinha sido acordado com o jogador, com os empresários. Sabia que tu ia aprontar para mim. E a gente conseguiu bater a nossa primeira meta e agora o Pix vai ser direcionado para outras atividades, né? A gente vive um momento... Mas era luva? De extrema... Eram algumas acertos que tinham sido feitos com o atleta e com o empresário, com o investidor dele, naquele momento. Peraí, hoje o G2 pertence a ele mesmo? É uma situação complexa, né? Hoje ele pertence ao Clube do Remo, mas ele tem um percentual do passe dele, se no caso de uma transação, de uma negociação. Ele tem um contrato que ele precisa cumprir com o Clube do Remo. O Clube do Remo não tem percentual dele. Tem direitos econômicos. Se ele for vendido nesse meio tempo, o Clube do Remo vai ganhar um valor, né? Mas é por causa de multa de contrato, pô. Por causa do acordado, do combinado. Ele não está mais vinculado lá ao Nacional do Uruguai, né? Entendi. Não está emprestado. Só para explicar direito para o torcedor, se eu disse que estou errado. O G2 se desvinculou lá, aí assinou o contrato com o Clube do Remo. Qual é o tempo de contrato? 1 ano? 1 ano. 1 ano. Então, nesse 1 ano, se um clube vier tirar o G2 daqui, é necessário pagar um valor para o Clube do Remo. Isso, é um valor pela transação e uma parte fica para o G2 e uma parte fica para o Clube do Remo. Eu não posso falar de valores percentuais porque tem um sigilo contratual, mas na teoria isso aí. O Pix do Leão é o quê, presidente? Pix do Leão, @Clube do Remo. É e-mail então, né? Então vamos lá, Pix, como é que pode? Pix do Leão. Mas eu já pago o sócio proprietário, presidente. Pix do Leão. Pague o Pix do Leão. Tô em dia, tá? Muito Pix bem. do Leão. Clube do Remo. Clube do Remo. .com.br. Não vai pegar, vai estar fora. Manda pra câmera. Vai estar fora de área. Transação não concluída, chave inexistente. Errei alguma coisa. Vamos lá. É Pix do Leão, sem acento, Pix do Leão, mas eu não botei acento, presidente. Pix do Leão. @Clube do Remo. Clube do Remo. .com.br. Vamos lá, continuar. Agora eu inventei a transação não concluída também. Que diabo é isso, presidente? Chave. Tá digitando errado. Deixa eu digitar pra ti. Digita pra mim aí, presidente. Não, tem negócio de Covid, presidente. Você não pode ficar pegando o telefone dos outros. Chamar, eu devolver meu telefone, presidente. Como é que pode, presidente? Tu vai pensar que sou eu invento, olha aí. Não sou eu, não. Tá errado o Pix. Sabe o que é isso? É muito dinheiro já nesse Pix que tá não tá deixando mais ninguém doar. Investir, no caso. E aí, presidente, você conseguiu? Foi. Já entrou por valor. E quanto é, presidente? Ele estava errando proposital. E quanto é, presidente? Pelo menos uns 100zinho, né? 100zinho? Eu dei 100 lá, presidente. Dá 200 aqui, né? Coração fala mais aqui. alto. Presidente, vai se catar, presidente. Essa tatuagem não engana, né? Que tatuagem? Aqui é o nome da minha filha. Ana Clara. Daqui, ó. Ana Carolina. Presidente, se todo mundo que falar de leão, tem leão da ilha lá do Recife. Vou mostrar aqui na câmera aqui, porque eu sou um homem de palavra. Você tá pensando o quê? Botar aqui. O cara deu o Liso é isso. O Liso, ele deu R$1 na coleta. Ele quer comer queijo, ele quer comer pão, presunto, picanha. Ele só deu R$1. Estamos com o Liso aqui assistindo a gente, não vamos dizer quem é, mas ele se comporta dessa forma. Mas, Fábio, cara, que desafio. Tu achas que o Parazão e Copa do Brasil, a gente não sabe se vai passar de fase, aquela coisa toda, é jogo, é futebol. Mas tu achas que vai, por causa da pandemia aí, tu acha que vai ser maluco, vai montar um no outro? Cara, eu acho que, tem essa questão da pandemia que a gente está no auge aqui, infelizmente, né? Parazão paralisado, a gente tem que aguardar aí o futuro para ver quando é que vai poder voltar a ter jogos. E a gente entende que no futuro próximo a gente vai precisar ter 2, quem sabe até 3 jogos numa mesma semana. Isso vai montar. Muito doido isso. Nosso diálogo com a federação é que quando houver o jogo da Copa do Brasil, até pelos valores envolvidos, que dê uma folgazinha, mas tudo vai depender de como vai ficar o calendário. Se a gente ficar parado aí uma semana, aí não precisa apertar tanto, mas se ficar parado 15 dias ou 21 dias, como é possível, a gente não sabe o que vai acontecer, o que vem pela frente, aí a gente vai ter dificuldade no futuro. E prometo que é a última, presidente. Todo mundo acha assim, a Série B vai pegar 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões, está resolvido. Quando é que esse dinheiro chega a primeira vez no cofre do clube? O senhor pode antecipar, o senhor pode pedir? Tá com previsão a partir de abril, mas veja bem, a gente tem hoje, junto à CBF, uma ordem de bloqueio de valores integrais devido ao Clube do Remo. Mas entra a Série B? Qualquer valor devido ao Clube do Remo. Aí não tem condições. Não, mas a gente já está começando a tratativa com a Justiça para conseguir a liberação desse valor, né? Até porque é um valor novo, que não estava previsto no processo, que a gente entende que é fundamental para ser utilizado. Na verdade, é 5 milhões e 400 mil líquido, né? 6 milhões bruto, mas que dividido pelos meses, aí dá 10 cotas de 540
É a partir de abril que está previsto isso. E a tua folha, vai ultrapassar muito disso, Fábio? Vai, não. A ideia nossa é em torno de 800 a 1 milhão, dependendo do que a gente conseguir de outras arrecadações. Hoje, teve time que diz que jogou com 300, 400, não é verdade. Série B para aquilo furar, dali né? deve ser só a carteira assinada, né? Que representa até 40%, imagem, né? Sem o direito de imagem. Que aí, quando faz essa pesquisa, o pessoal faz pesquisa pelo CAGED, ali só está a carteira assinada. O direito de imagem é um contrato civil, né? Ele não entra na informação trabalhista, entendeu? Até a lei regulamenta, inclusive, essa situação. Mas, enfim, acho que as menores folhas eram em torno de 500, 600 mil reais, salvo engano, 600 mil reais era do Sampaio, a do Confiança também em torno de 600, 700 mil. Essas eram as menores folhas. A média era em torno de 800 mil reais, a gente quer ficar na média. Havia alguns clubes dispararam isso, né? Na reunião online lá com a CBF, os presidentes que eu soube que o senhor participou, com os presidentes da Série B, deram um choro lá, pediram alguma coisa a mais, a CBF abriu a perna alguma coisa? Pedimos, tem uma previsão no contrato de reajuste para esse ano, está sendo negociado com a Globo pede para congelar por conta da dificuldade. Os clubes querem que seja feito esse reajuste, então há a possibilidade de aumentar esse valor. Existe também uma situação que os clubes unânimes entendem que o futebol talvez seja o espaço mais seguro. Com a paralisação do futebol, a gente tem em torno de 60 pessoas envolvidas numa rotina diária de protocolo, de testagem, de cuidados especiais, que agora estão em casa junto com as famílias e sujeitos a toda sorte, até de contaminação, mas a gente respeita as autoridades nesse sentido. Mas os clubes na unanimidade entendem que o futebol não só é um local seguro, como também gera a intenção do torcedor de ficar em casa para assistir a partida, por exemplo. Se hoje fosse dia de jogo, o torcedor estaria em casa esperando para assistir a partida. Como não é, muitas das vezes o torcedor acaba buscando outras coisas para fazer. A gente vai ter tanta coisa, né, para colocar nisso aí, realmente então é muito vários doido, né? Desdobramentos, acho que o futebol se torna uma ocupação importante nesse período, né? E como a gente tem um ambiente seguro, seria interessante. Mas enfim, estamos vivendo os tempos difíceis e a gente é solidário a todas as coisas que estão acontecendo. Nós mesmos, nesse período, perdemos grandes torcedores, conselheiros, beneméritos. Enfim, triste, né, Fábio? Muito triste. Triste. Perdeu o Marcelo Mexicano, né, cara, que foi chefe de segurança aqui, aquilo me arrasou demais. A nós todos. Ô, Fábio, é verdade, para terminar, tinha que ter pergunta traíra, né, Fábio? Pô, sabe como é que é? Antes, vocês precisam conhecer o Gustavo, irmão do Fábio. Que figura, mano. Esse é o artista da família. Aqui é o presidente, mas o artista da família é o Gustavo. O Gustavo te ajuda aqui também, né? Muito. É o homem do não, rapaz. É o homem do não, né? É ouve pra dar não. Esse aqui é o mão de vaca, o outro é pra dar... Oh, desculpa, presidente. E o outro é pra dar não. Ô, Fábio, verdade que você chega lá no governo do estado, como governador é remista, você diz, o torcedor preferido, e você é o queridinho dele e tal. Como é que é essa relação aí? Não, o governador é um cara muito correto e profissional. Porque lá do outro lado tem um ciúme essa história aí, Fábio. Como é isso? Não, o governador é um cara sensacional, um desportista nato, é um cara que trata os clubes de forma igual. Eu nunca recebi um centavo a mais do que o Paysandu recebeu. Ele reclama ao contrário. do time? Reclama dos dois. Teve uma oportunidade aí no Campeonato Brasileiro ainda, que a gente teve uma reunião com o Helder sobre algumas questões financeiras que ele estava tentando viabilizar, né? E aí gerou depois a situação do Nemiurite Bampará para Arena Bampará Bainão, Arena Bampará Curuzu, e que ele criticou, mas criticou na boa. Disse, pô, tem que melhorar aí, pô, desempenho aí na tabela e tal, melhorar, vamos para cima, pô, quero que os dois subam. Ele queria muito, ele participou muito na reta final do campeonato, né, tentou ajudar de várias formas para que os dois times subissem e tal. Infelizmente, né, para alguns, felizmente para outros, só o Clube do Remo subiu. Tá aquele sorrisinho de canto de boca aí. Não, cara, eu acho que pro futebol parense ia ser uma boa ter os dois. Mentira! Ele quer que lá morra e lá quer que aqui morra. Não tem esse papo. Isso é papo furado, isso é mentira. Não tem isso, não existe. Não dá. Ó, o cara consegue gostar da sogra, consegue gostar do vizinho que pede farinha, pede açúcar todo dia, mas do rival não tem esse papo. Para com isso, Fábio. Isso é mentira, Eu falo Fábio. do ponto de vista comercial, Amine. Comercialmente ia ser muito melhor. Óbvio que do ponto de vista desportivo, a rivalidade pesa. Mas do ponto de vista comercial, fecha melhor os contratos, melhores negociações, né? Consegue valorizar muito mais o produto, o repar. É bom que se diga que em mais de 100 anos de história dessa rivalidade, intrinsecamente está ligado o destino de um ao destino de outro. Eu estou tirando sarro. Não tem como. Estou tirando sarro, mas é muito isso. Eu torci muito por isso também. A gente da imprensa, tendo 2 times na Série B do Campeonato Brasileiro, seria maravilhoso. Agora, o lado dirigente pensa dessa forma. O lado torcedor, claro, que tem uma pontinha de alegria no sentido de que a gente já viveu situação inversa. E a gente deu agora a oportunidade do torcedor do Clube do Remo de poder falar também como era falado contra ele, que não discute com o CRC, que tá num outro patamar, numa outra
outra divisão, etc. Mas eu, no meu papel de dirigente, é muito melhor que os dois O tivessem. presidente do Paysandu deu camisa do Paysandu na entrevista para sortear para os internautas. O presidente do Remo não trouxe nada. É um mão de vaca, eu sempre digo para vocês. Tá vendendo muito, o Abner não tem disponível. O marqueteiro chegou! Ô Fábio, obrigado pra caramba pela entrevista. Gosto de você de graça, a gente tem uma relação muito legal. E quando a gente briga, é briga valendo mesmo, porque... Coisa de família. Às vezes a gente discorda, né, de algumas coisas, aquela coisa toda. Aí os caras, tem uns caras na imprensa, eles têm que decidir. Eles falam que eu sou remista, outros dizem que eu sou Paysandu. Aí eu digo, bora, resolvo aí, depois vocês me contam o que eu sou. Mas assim, cara, não existe crítica que não seja para construir, para trazer de volta o nosso futebol paraense para um lugar bem legal. Faz um favor para mim, Fábio, você tem muita moral com essa torcida aí, mano. Muita moral. Por sinal, bota o presidente dançando aí, vai. Que isso, presidente? A sua esposa gosta disso, presidente? Ela gosta, minha fã número 1. Beijo, amor. Ela diz que você tem estilo, presidente, é isso? Claro. A sua mãe gosta disso, presidente? Gosta. Da onde nasceu o pulinho com chutinho, presidente? É estilo, mano. Palmas. Por favor, produção, palmas para o presidente Fábio Bentes. Que dancinha legal. Quero te dizer que no dia do acesso eu recebi dezenas de vídeos de torcedor fazendo isso aí. Metendo a dancinha? Metendo a dancinha. Que isso? Acho que era a dancinha do acesso. Tá dando trabalho pra produção, pra buscar essa dancinha, pra colocar aí na edição. Fábio, pede pra nação seguir o Fala Abner. Pô, eu vou conversar com tanta gente bacana. Vamos falar de tanta coisa legal, coisa positiva do futebol paraense. É mais um veículo que tem aí pra ajudar, né, Fábio? Cara, sem dúvida, Abner. Primeiro, parabéns pelo canal. Aí eu acho que é muito bem-vindo a gente ter um espaço onde possa ser tratado os assuntos de forma leve, descontraída, sem aquela sisudez que muitas das vezes um programa jornalístico convencional ele precisa ter. E a gente fica muito feliz e sendo você para tocar esse projeto, que é um cara que eu já admiro até antes de me envolver no futebol, eu já vinha te acompanhando. Desde a época como atleta, não deu muito certo como jogador, né? E teve que vir para o lado da imprensa. Mas depois, quando entrou para a imprensa, era um cara que... Bater água, sempre teve opinião formada e sempre expôs a opinião da... Concordando ou discordando, eu te acompanhava porque eu entendia que ali era a opinião do Abner, não era a opinião de terceiros que o Abner estava realizando. Isso é interessante, eu respeito muito todos os jornalistas que fazem esse tipo de jornalismo. Eu acredito que o Fala Abner veio para ficar, então torcedor, curta, compartilhe. Com o garoto propaganda desse, o homem foi campeão paraense, reabriu o Bainão, botou iluminação, construiu o NASP, paga 2 anos e 3 meses em dia. Religiosamente em dia. Inclusive já estamos em dia novamente. Já está em dia novamente, presidente? E aí, o senhor já pagou... Fevereiro? Tu não falou nada desgramado. Eu não posso jogar draft Super Zero nele, inclusive, né? eu quero ela. Só quero ela. Se não dá pra ninguém, eu não vou lhe dar também. Gente, obrigado. Presidente Fábio Bentes me deu uma entrevista hoje aqui no Fala Abner. Ó, te inscreve no canal, como disse o presidente. E se for torcedor do Remo e não te inscrever no canal, o Remo não vai ganhar o Parazão. É uma mandinga, então vai e te inscreve no canal. E te inscreve também no Fala Abner no Instagram, que vai estar lá a matéria também, e também vai ter a dancinha do presidente. Abraço, galera. Obrigado, hein?